dia aos ouvintes da Rádio Cidade. Bom dia aos ouvintes do Manhã Cidade. Como todo sábado, a gente chega aqui para falar de política. Olha, essa semana teve de tudo, mas o que mais se destacou foram votações e rearranjos partidários. Por isso, eu começo pela questão internacional. No começo da semana, a Rússia tinha apresentado lá no Conselho de Segurança da ONU uma proposta de corredor humanitário e cessar-fogo para o conflito do Estado de Israel com o grupo terrorista Hamas. Pois bem, a proposta russa, ela precisava de 9 votos, porque no Conselho de Segurança se precisa de 9 votos, sem nenhum veto, mas não deu para os russos. Os russos tiveram apenas 5 votos, 4 abstenções, e a proposta simplesmente não passou. Olha só, o Conselho de Segurança é formado por 15 países, sendo que 5 têm poder de veto, que são a própria Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido, a França e a China. Olha, a proposta russa não passou, mas na terça-feira tinha outra proposta na mesa, uma proposta brasileira. Pois é, o Brasil, além de estar no Conselho de Segurança da ONU, ele nesse momento é o presidente. É uma presidência rotativa, né? Dura nesse mês de outubro, é o Brasil o presidente, e ele apresentou uma proposta para a questão da Palestina. Na proposta brasileira tinha a questão também de um corredor humanitário, tinha um cessar-fogo, mas vejam só o que ocorreu. Ela teve 12 votos, que é mais do que o mínimo de 9, mas não passou, sabe por quê? Porque os Estados Unidos usaram seu poder de veto. Então, 12 votos favoráveis ao Brasil, 1 voto contrário e 2 votos de abstenção, que foram o Reino Unido e a Rússia. Com isso, fica claro que a ONU, né, cada vez mais é um lugar de impasse. Isso não é a primeira vez, nem nesse conflito, em outras circunstâncias, inclusive na guerra da Ucrânia, que envolve diretamente a Rússia, a ONU não consegue produzir resoluções para que na diplomacia internacional se faça alguma coisa com chancela da ONU. O que nós temos no final das contas é que, nesse caso, quem vai acabar atuando no conflito é a diplomacia americana, porque eles vetaram, mas a influência americana na região é muito grande. Além dos Estados Unidos serem amigos de Israel ou aliados de Israel, eles também têm muitas relações no mundo árabe. Inclusive, os Estados Unidos é quem está negociando com o Egito a abertura da passagem de Rafah, que permitirá com que haja um corredor humanitário para a faixa de Gaza. A ideia é levar alimentos, comida, suprimentos. E o detalhe é que Israel já deu sinal verde dizendo que desde que esses suprimentos não cheguem ao Hamas, Israel não vai atacar nenhum comboio, enfim, vai permitir o corredor humanitário. Então, isso é importante porque o Brasil, inclusive, espera que para repatriar brasileiros que estão dentro da faixa de Gaza. O avião presidencial já saiu de Roma, já foi para o Egito, e justamente está esperando a liberação de pessoas pela passagem de Rafah para conseguir repatriar cerca de 30 brasileiros. O avião cabe 40 pessoas. Mas esse é o impasse hoje na diplomacia internacional, né, que a gente tem com o desenho do Conselho de Segurança da ONU. Pois bem, vindo para a província, a gente trabalha também com a questão de votação também. Olha só, durante a semana o governo Raquel Lira teve um dissabor, ou seja, o governo Raquel Lira teve uma derrota, e uma derrota importante, na Alep. Vejam só, no começo do ano, Raquel Lira teve dificuldades com a Alep, e muitas, mas com o passar do tempo, as coisas estavam se ajustando, e a base do governo vinha conseguindo ter vitórias na casa. Mas dessa vez não teve. A votação foi sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nessa lei, aprovada na Assembleia, foi levada para Raquel Lira sancionar. Chegando na mão de Raquel, ela vetou algumas partes. E esse veto voltou para a Assembleia, para que a Assembleia pudesse analisar o veto. Podia mantê-lo ou derrubá-lo. Sabe qual foi o resultado? 30 votos para derrubar o veto e apenas 10 para mantê-lo. Ou seja, a base de Raquel não conseguiu, né, em nenhum momento conter a onda oposicionista. Um detalhe importante é que 9 deputados faltaram e a maioria era oposição. Por isso que essa derrota ainda ficou pouca, ainda ficou barata, porque poderia ter sido maior ainda, né, dada a situação, né, na Alep. Mas de que tratava o projeto? Olha, a LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e havia algumas modificações, alguns artigos lá propostos pelo coronel Alberto Feitosa,
que colocou a questão das emendas parlamentares, colocou algumas questões de que o orçamento não poderia ser remanejado para sair de algumas áreas para outras, manter o dinheiro em saúde, educação, enfim. E o governo Raquel Lira não gostou, né, justamente porque o que saiu da Assembleia estava amarrando um pouco mais o governo. Por isso os vetos de Raquel, mas a articulação na casa não foi o suficiente, e isso mostra que, se Raquel quiser reorganizar as bases, vai ser preciso fazer alguma coisa. A primeira ação da governadora foi chamar os 10 que votaram nela, incluindo João Paulo, que é do PT, e conversar, né? Tinha gente do PSB também, o Frenhack, que é um deputado do PSB ali da Mata Sul. De todo modo, Raquel vai precisar repactuar com a Assembleia para conseguir, né, consolidar uma base tranquila e confortável na casa. Fora isso, vamos ficar assistindo essas situações. Ora vence, ora perde, e aí o governo de altos e baixos, mas aí a conferir. Por fim, a gente chega aqui a Caruaru e chega com um personagem importante, Silvio Costa Filho, que é ministro de Esportes e Aeroportos. Ele, além de ter uma agenda com Raquel durante a semana, inaugurou um terminal lá no Porto Suape, no valor de 1 bilhão e 600 milhões de reais, uma obra importante, e mostrou uma sintonia com Raquel, também tem mostrado sintonia com Caruaru e com Rodrigo Pinheiro. O ministro anunciou uma obra, né, de 80 milhões de reais para o aeroporto aqui de Caruaru. Essa obra vai viabilizar a construção do terminal logístico, vai viabilizar a construção também, uma requalificação da pista, a melhoria do terminal de passageiros, e se tudo der certo, segundo o ministro, Caruaru vai ter voos para São Paulo e para Brasília, colocando de vez Caruaru no mapa da aviação regional. E aí eu vou lembrar que Caruaru é diferente de Campina Grande, Juazeiro do Norte, né, cidades de interior do Nordeste que tem aeroporto funcional para o país todo. Então, Caruaru pode ficar de vez no mapa da aviação, coisa que hoje não está. E o detalhe e a cereja do bolo, né, nesse comentário, e que a grande especulação é que o prefeito Rodrigo Pinheiro, seguindo os passos de Raquel, que tem se aproximado de Silvio Costa Filho, também pode ir para os republicanos. Pois é, ele provavelmente está saindo do PSDB, mas há uma boa chance dele ir para o republicano de Silvio Costa Filho, o que não ficaria tão distante da governadora, justamente porque ela também está, aparentemente, em sintonia com o ministro. Então vamos aguardar, porque se o prefeito sai para o republicanos, eu preciso lembrar que o republicano, justamente por causa de Silvio Costa Filho e companhia, ele está na base do presidente Lula. Olha, se isso ocorrer, né, está mexendo nos alicerces da próxima eleição. Mas aí, a conferir. A gente volta sábado que vem com mais comentários, se Deus quiser.